Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos iniciando nesse momento mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos. É sempre uma grande alegria tê-los conosco nos estudos desta obra tão importante para a nossa doutrina espírita e certamente para todos nós. Então, sejam muito bem-vindos a mais um estudo, a mais uma reflexão sobre um ponto importante de O Livro dos Espíritos. Nós continuaremos a estudar agora a segunda parte do livro, que tem o título Do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Capítulo 6 da vida espírita, e vamos terminar hoje o tópico Percepções, Sensações e Sofrimento dos Espíritos. Nós estudamos esse tópico de modo a separar nesses três pontos, né? As perguntas, as questões que abordaram a questão das percepções, depois as questões que abordaram as sensações, e agora nós vamos estudar um pouquinho o sofrimento dos espíritos, o sofrimento para aqueles que estão no plano espiritual. E assim fechamos esse item importantíssimo do Livro dos Espíritos, porque aqui nesse item a gente tem muito material teórico, nós temos fundamentação para diversas teorias da doutrina espírita. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, convido os queridos amigos a realizarmos, como já de costume, a nossa prece inicial. Então vamos juntos agora fechar os nossos olhos, vamos por um instante cuidar de nossos pensamentos, vamos acalmá-los, acalmar as nossas emoções. Vamos trazer pela nossa imaginação o amado Mestre Jesus para bem pertinho de cada um de nós. Vamos sentir a sua presença amiga agindo em nossas mentes, em nossos corações, trazendo assim bem-estar moral, mental, físico. E nesse sentimento de bem-estar, vamos mais uma vez nos entregar confiantes nas mãos do Divino Amigo, para que possamos, de modo sincero, absorver o conteúdo de O Livro dos Espíritos e, ao mesmo tempo, renovar os nossos votos de servir ao Evangelho de Nosso Senhor em nossa reforma íntima e nas obras de caridade. Muito obrigado, amado Mestre, se conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, meus queridos irmãos, nós, como dizíamos há pouco, estamos estudando o capítulo 6 da segunda parte do livro, e nesse capítulo passamos por diversas informações que são informações muito importantes, que trazem para a gente consolo, saber, sabedoria, né? Estamos estudando a vida maior e vendo nessa parte do livro, especialmente nos últimos estudos, os princípios, as condições, as situações, aquilo que forma a vida de um espírito sem o corpo físico. O espírito vivendo no estado que Allan Kardec chama aqui de erraticidade, vivendo no plano espiritual, como estamos acostumados a dizer. Vimos nos estudos passados, apenas lembrando, as questões da percepção e da sensação, agora veremos os sofrimentos dos espíritos. Bom, como fizemos no estudo anterior, nesse início do nosso estudo, eu gostaria de relembrar um pouquinho aquela diferença que a gente fez entre percepção e sensação. Sensação, como nós demos o exemplo, é sentir aquele aroma do café. É a gente sentir aquele cheirinho gostoso e saber que é um aroma que vem de um determinado lugar. Não é? A gente tem a sensação ali. Já a percepção nós colocamos em um outro patamar. A percepção nós tentamos, para separar apenas didaticamente, porque como a gente já disse várias vezes, né, sensação e percepção se misturam no espírito. A gente está separando aqui apenas para que a gente possa trabalhar um pouquinho melhor com o vocabulário, para que a gente possa
fazer certas distinções que são úteis ao nosso aprendizado, né? Então, sensação é sentir aquele cheirinho de café. A percepção envolve desde essa identificação de que é o cheirinho do café até algo mais elaborado um pouco do que, como por exemplo as lembranças da infância, em que a gente podia sentir aquele aroma do café da mamãe sendo feito, né? Ou então, para aqueles que viveram essa época, a gente podia sentir aqui na cidade em que eu moro, São Carlos, a gente podia sentir o aroma do café sendo moído. Então, quando a gente sente o aroma de um café moído em qualquer lugar, imediatamente somos remetidos a uma parte da nossa infância. Então, isso é uma percepção, né? É uma percepção que está um pouco além apenas do nível sensorial, né? Apenas do nível de um toque na pele ou de um ruído que se ouve, né? Sem maiores expectativas ou reflexões e assim por diante. Emoções, né? Então, essa diferença entre sensação e percepção. Bom, estamos fazendo essa diferença porque a gente vai entrar nesse assunto agora que fala sobre o sofrimento dos espíritos e a gente vai trabalhar um pouquinho mais essa questão de sensação e percepção para a gente criar aquilo que a gente fala, né, tanto fala na doutrina espírita, que é o hábito do autoconhecimento. A gente poder identificar o que está acontecendo conosco, muitas vezes, no decorrer da nossa existência, e assim progredirmos a partir desse autoconhecimento, né? Bom, são poucas questões que a gente vai estudar hoje. Nós estudaremos das questões 253 até a questão 256, que estão todas aqui numa tela só. Olha que beleza, né? Todas couberam aqui numa tela só do nosso estudo. Mas apesar de serem poucas, a gente vai ver que tem muita informação aí. E então, para a gente acostumar, né, com aquele movimento do texto, a gente já pode dizer que o tema que a gente tem aqui, claro, é apresentação e uma ideia mais aprofundada da questão do sofrimento no plano espiritual. Então, primeiro aqui na questão 253, né? Se apresenta a possibilidade dos sofrimentos no plano espiritual e depois o resto é o aprofundar dessa ideia, o aprofundar dessa informação. Como é esse sofrimento? Qual é a sua natureza? Como ele pode existir no plano espiritual, já que não existe mais o corpo? Né? E notemos aqui que na questão 253, Kardec é específico, né? Ele fala sobre necessidades e sofrimentos físicos, para a gente ter uma ideia muito clara do que está acontecendo aqui. Ele faz uma comparação muito forte, né? Bom, então o movimento do texto é: coloca-se a possibilidade do sofrimento em comparação com o nosso aqui da Terra. Na sequência, Kardec aprofunda a ideia, colocando o exemplo da fadiga, cansaço, né? Depois se fala sobre a natureza desse sofrimento, de que tipo é, são sofrimentos morais. E então, na última questão, se explora mais um pouco a sensação, de onde vem uma sensação como frio ou calor que é relatada por espíritos. E assim a gente fecha com as ideias dessa última parte, né, do item que estamos estudando. Então, repetindo, né, rapidamente, a questão é apresentar a possibilidade e a existência do sofrimento no plano espiritual, depois desdobrar as consequências disso, aprendendo como ele acontece, de onde ele vem, de qual é a sua natureza. Bom, então vamos lá. Vamos para as questões em si. Vamos para o nosso estudo. Começando aqui então pela questão de número 253, na qual Kardec pergunta se os espíritos, né, tá oculta aqui a ideia de estarem desencarnados, né, de estarem no plano espiritual, mas a ideia é essa: aqueles que estão sem corpo, os espíritos no plano espiritual, experimentam as nossas necessidades e sofrimentos? Bom, então
Vamos notar que nessa pergunta nós já temos elementos para grandes reflexões, né? Para a gente partir assim de reflexões profundas e a gente poder desdobrar tudo aquilo que Kardec está pretendendo a partir daqui. Já tendo apresentado tudo aquilo que a gente viu, não é em estudos anteriores. Então vamos lá. Pergunta: ela se dirige às similaridades entre sofrimentos nos dois planos. E eu repito aqui uma informação que a gente já tem colocado com certa frequência, né, nos nossos estudos. A estratégia para conhecermos alguma coisa a respeito do plano espiritual é partirmos de algo conhecido. Nós conhecemos os nossos sofrimentos. Então Kardec insiste aqui, né, nessa palavrinha, nossas necessidades. Os espíritos experimentam as nossas necessidades, necessidades de encarnados e sofrimentos de encarnados. Então, a partir dessa comparação, os espíritos podem responder qualquer coisa, né? Não vamos prestar atenção na resposta por enquanto, só na pergunta. Os espíritos podem responder qualquer coisa, sim ou não, e a partir daí, dessa resposta, a gente vai, por comparação, apurando o conhecimento, refinando o conhecimento a respeito das sensações dos espíritos no plano espiritual, né? Então Kardec começa com a seguinte ideia: o sofrimento deles é igual ao nosso, a de encarnados? E olha como a ideia é forte, porque no complementar da questão, ele coloca a palavra físicos. Então tem uma ideia aqui de corpóreo muito forte, né? Muito forte aqui. Muito forte mesmo. Então, espíritos sentem sofrimentos corpóreos, ou similares, ou análogos, ou parecidos a sofrimentos corpóreos. É o que a gente já vai descobrir já já. Bom, não apenas sofrimentos, mas também necessidades. Dentro das necessidades, nós podemos colocar sede, sono, fome, cansaço e assim por diante. Necessidades próprias de um corpo. Prazeres, né? Necessidades do corpo. O corpo sente necessidade dessas coisas e transmite essas sensações, essas necessidades aos espíritos, a cada espírito, né? Sofrimentos. Sofrimentos são dores. A gente já vai fazer agora, a partir de agora, uma distinção muito importante para a gente seguir o nosso estudo. Sofrimentos podem ser dores. Nós estamos relacionando sempre essas duas palavras, dor e sofrimento. Mas sofrer no sentido mais geral pode ser uma palavra também ligada a um significado de uma sensação. Eu digo, por exemplo, que eu sofri um grande revés na minha vida, que eu sofro de uma dor aguda, ou que eu sofro uma grande alegria, que eu sofro uma satisfação. Olha que interessante que é essa palavra sofrimento, né? Claro que aqui no texto da questão 253, ela está muito mais ligada realmente a essa questão da dor. E aqui vai entrar a distinção que eu gostaria de fazer logo de início. Né? E é uma sensação, perdão, é uma distinção que está ligada àquela ideia de sensação e ideia de percepção. Então vamos lá. A distinção que eu quero fazer é a seguinte: a gente vai diferenciar agora dor de sofrimento, para a gente poder seguir o nosso estudo. Vamos pensar que, num primeiro momento, a dor é uma sensação física. Se eu espetar o meu dedo em uma agulha, aquilo vai doer. A dor é uma sensação física, em princípio, né? Mas a dor não vem apenas da sensação física. A dor pode ser também emocional. Ela pode ser causada por uma experiência emocional negativa. Por exemplo, o luto é uma dor causada pela ausência de um ser querido em minha vida. A mágoa é uma dor. O ódio se transforma em uma dor. E assim por diante.
que inclusive essas dores chegam a doer no corpo. A pessoa que está profundamente magoada sente muitas vezes aquele nó de angústia, ou que está, né, ansiosa, sente uma dor mesmo no corpo físico, que é proveniente não de uma sensação física, mas de algo do campo emocional. Então a gente tem a sensação de dor. Já o sofrimento é uma experiência um pouco mais ampla e subjetiva, tal qual a percepção, né? A dor está mais ligada à sensação, que pode vir, repito, pela via corpórea ou pela via espiritual, mas o sofrimento é uma experiência um tanto quanto mais ampla e um tanto quanto mais subjetiva, porque ele envolve a percepção e a interpretação da dor. Vou dar um exemplo. A pessoa passa fome e ela passa fome e ela tem aquela sensação, aquela necessidade de comer que nem sempre é saciada e ela vive com fome, às vezes é, por necessidades materiais, né? Ela não tem acesso a dinheiro, não tem acesso a recursos para poder se alimentar. Então ali ela tem a sensação da fome, a dor da fome. No entanto, é, ela faz uma leitura da sua situação que diz a ela que o mundo é muito injusto porque alguns têm acesso à alimentação e ela não. Então ela se revolta. E aí a gente tem, somada à dor física da fome, o sofrimento que está sendo influenciado por um fator psicológico, por um fator social, por um fator às vezes cultural. Então ela se revolta. E ali ela tem o sofrimento. É a dor somada à interpretação que a pessoa faz da sua dor. Vejam, né, que isso eu dei como exemplo a fome, mas isso está relacionado a qualquer dor que a gente viva no nosso dia a dia. Uma doença, por exemplo, a pessoa que não compreende o seu processo, né, de adoecimento do corpo físico acaba por se adoecer também espiritualmente, fazendo com que isso seja uma situação de sofrimento profundo para o espírito que está encarnado, né? Estou usando aqui primeiro o exemplo da dor e da necessidade de um espírito encarnado. O corpo físico pede por satisfação de um prazer. A gente cede. Depois ele pede mais, a gente cede outra vez. E assim a gente vai se viciando, né? Então olha só como que espírito e corpo se relacionam nas questões das necessidades, dores e prazeres. Então, a dor é uma experiência sensorial. A gente sente a dor vinda ou do corpo ou do espírito. Enquanto o sofrimento é uma resposta emocional e psicológica a essas situações difíceis de dor. Então, daqui a gente já pode voltar para a questão de Kardec e perceber que Allan Kardec é muito competente aqui, extremamente sábio ao começar a falar sobre sofrimentos. Né? Sobre sofrimentos. Porque o sofrimento ele pode se manter no aspecto espiritual, enquanto que a dor já é um outro problema, né? Um outro problema. Bom, já que eu falei em dor e problema, eu acabei remetendo, né, o nosso estudo ao livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, no seu capítulo 26, que tem o título A Dor. Para quem quiser ler esse capítulo depois, é um capítulo extraordinário para a gente entender muitos aspectos disso que é a dor. Aqui nesse capítulo, Leon Denis, que é um excelente comentador, né, comentarista a respeito das obras básicas de Allan Kardec, é um comentador exímio das obras básicas, nos ajudando a expandir os nossos horizontes. Ele diz que a dor e o prazer são duas formas extremas da sensação. Olha só, duas formas agudas, se a gente quiser pensar assim, da sensação, né? Elas estão muito ligadas a essa capacidade do espírito de ser sensível às coisas, a si mesmo, aquilo que ele pensa e sente, e aquilo que o cerca. Então, dor e prazer, segundo Leon Denis, são necessários à educação do ser, à educação do espírito. Eles são necessários, porque
Durante o seu progresso, o espírito vai experimentando essas sensações e ele então vai guiando a sua vida por causa dessas sensações, muitas vezes. A gente sabe que se a gente puser a mão em um lugar que está muito quente, a gente tira rapidamente e evita. A nossa memória a respeito daquilo nos leva a evitar esse contato direto. A dor é uma questão de proteção física para nós e de também proteção psicológica, que é proteção emocional, proteção mental. Toda vez que a gente rompe com os limites daquilo que é posto para o nosso pensamento, para o nosso sentimento, aquilo nos causa um incômodo, uma dor, essa sensação mais aguda. E então a gente passa a se precaver daquelas situações, ou deveria ser pelo menos assim, né? A gente passa a não repetir o comportamento que nos causa dor, no mais básico que a gente possa pensar a respeito dessas situações, né? Leon Denis explica para a gente que é para a gente estar atento com essas coisas, né? Por isso que eu estou citando essas passagens de Leon Denis. Ele nos explica que a dor física produz em nós sensações. Uma dor física qualquer, ela não passa de uma sensação. E é assim que a gente deve interpretá-la. Porque senão a gente cai em armadilhas que a vida apresenta, que são armadilhas que a gente pode evitar. Por exemplo, né? Você está passando ali pela sua sala e dá um esbarrão numa mesinha de centro que estava baixinha e você não viu. Aquilo dá uma dor aguda. Mas a dor é só uma sensação. O problema é que a gente olha para aquela mesinha e pode dizer assim: ela não estava aqui ontem, mas quem foi o infeliz que colocou essa mesinha aqui e não me avisou? Olha só, a gente passa a transferir a culpa pela nossa dor a outro. E então a gente passa a ficar um pouco mais irritadiço com isso, né? Porque afinal de contas, a culpa não é minha que não estava prestava às vezes no celular ali, né? Vendo o WhatsApp e dei aquela topada no cantinho da mesinha. Então, eu transfiro a culpa, né? A minha desatenção passa a não ser mais a culpada. O culpado é o outro que colocou a mesinha ali sem me avisar, né? Olha só, a dor física produz sensações, mas o sofrimento moral produz sentimentos. Aí eu passo a ficar com bronca daquela pessoa. Então, muita atenção, né? Muita atenção a essas coisas, porque a gente está separando aqui de forma didática, mas o próprio Leon Denis vai dizer, né? Sentimento e sensação, no espírito, acabam se confundindo, sendo uma coisa só. Mas se a gente separa uma coisa da outra, poxa vida, eu estou sentindo essa dor dessa topada aqui, deixa eu analisar a situação que foi que aconteceu, né? A gente dá um passo atrás antes que a dor tome conta da nossa concepção de vida, tome conta da nossa concepção sobre as coisas que acontecem. E assim também com o prazer. Eu senti prazer, não vou usar prazer como fuga de situações difíceis para não me viciar. Então, olha só, né? É, Atenção, atenção, muita atenção, porque dor e prazer estão muito menos relacionados às coisas externas, ao mundo externo, do que ao nosso íntimo. É esse o ensinamento que eu queria tirar aqui do livro de Leon Denis. Ele cita isso, inclusive. Prazer e a dor estão, pois, muito menos nas coisas externas do que em nós mesmos. Então, é dever de cada um de nós regular as nossas sensações e disciplinar os nossos sentimentos, dominando uns e outros. Então, olha só, a concepção que a gente tem de vida, né? O que é felicidade, o que é desgraça, o que é alegria, o que é dor, varia ao infinito, escreve Leon Denis. Porque a gente faz a nossa leitura a respeito do mundo. Eu vou voltar a essa questão aqui de variar ao infinito as nossas sensações um pouquinho mais adiante, né? E ele nos orienta que a partir, conforme o espírito progride, essa sensação muda. As sensações mudam, as percepções mudam, a dor fica menor quando ela é relativa ao corpo ou ao espírito, porque ele sabe tratá-la, ele sabe controlá-la. Já aprendeu os recursos de autocontrole, né? E ele vai então se desinteressando de prazeres frívolos, de dores que são passageiras, aprende o aspecto, a utilidade da dor, como uma criança que muitas vezes deixa de lado brinquedos na infância, né? Se transformando
em um espírito adulto. Então, Leon Denis, eu quero fechar esse parêntese enorme, né, dentro da questão 253, com a seguinte ideia de Leon Denis. Ele escreve: suprimi a dor e suprimireis ao mesmo tempo o que é mais digno de admiração nesse mundo, isto é, a coragem de suportá-la. Então, Leon Denis está dizendo para a gente, tira a dor do ser humano e a gente vai tirar uma coisa que é maravilhosa de se ver, a coragem de enfrentar a dor. Coragem, né, de realinhar os pensamentos com a lei de Deus. A coragem de realinhar os nossos sentimentos com a vida maior. Então, a gente perde isso e perde, junto com isso, completando o pensamento de Leon Denis, a capacidade de progresso, né? Porque ela vem para isso, a dor vem para isso. Bom, vamos à resposta. Os espíritos experimentam necessidades e sofrimentos como os nossos? Eles os conhecem porque os sofreram. Eles estiveram encarnados, eles sabem como é, mas não os experimentam materialmente como nós. Ora, eles são espíritos, não tem mais o corpo. Então, olha só, eles conhecem esses sofrimentos e conhecer no sentido de ter vivido a experiência. Sabem o que é e como é, já sentiram, têm a memória de terem vivido necessidades e sofrimentos. Então aqui essa resposta ela precisa ser muito bem entendida, né? Há nos espíritos uma memória do sofrimento físico. Isso significa que eles sentem algo que é muitas vezes similar ao sofrimento que nós sentimos aqui na Terra. No entanto, o que eles sentem não é mais proveniente do corpo. Não é um sofrimento material, porque eles são espíritos. São espíritos. Então, esse sofrimento existe, eles sentem, mas é proveniente de outra fonte que não é a sensação corpórea, não é um sofrimento material, não é uma necessidade material. Espíritos que desencarnam no vício, por exemplo, dizem que sentem, né, a necessidade de satisfazer o seu vício, tabagismo, alcoolismo, entre outros. Mas olha só, essa necessidade não vem mais das questões químicas do corpo. Elas estão muito mais ligadas a sofrimentos mesmo do que a sensações, né? Aquela concepção de precisar, aquele muitas vezes sentimento de uma fuga. Então, sentem sim sofrimento, sentem necessidades que são parecidas com a nossa, mas que tem uma diferença essencial. Não provém mais do corpo. Tá? Então, a gente precisa perceber aqui que já nesse começo de estudo do livro, a gente pode se livrar imediatamente da ideia de um castigo que o espírito viva no plano espiritual, ao experimentar necessidades e sofrimentos. Muita gente tenta colocar a leitura da palavra castigo, da palavra pena, né? O espírito sofre uma pena, uma penalidade, um castigo. Quando leem essas palavras nas obras de Kardec, tentam dar a essas palavras um peso e um significado que elas, na verdade, não têm. Se a gente tirar certas passagens isoladas das obras básicas, a gente vai ficar com uma ideia de que Deus castiga, de que somos penalizados e tudo mais, né? Mas quando a gente lê as obras básicas como um todo, que é o que a gente está fazendo aqui, estudando de forma pormenorizada, né, o Livro dos Espíritos, a gente começa a compreender que necessidades e sofrimentos dos espíritos, por exemplo, no plano espiritual, estão muito mais ligadas à vida terrena do que a uma penalidade futura. Cai aqui a ideia de uma penalidade futura, inclusive de uma penalidade eterna, como a ideia do inferno, por exemplo, que está presente em outras concepções religiosas. Isso não existe para a doutrina espírita, né? Purgatório não existe. Se existe a ideia do umbral, repito, ela está muito mais ligada às memórias, aos hábitos que o espírito desenvolveu enquanto encarnado, né? Porque a gente tem consciência. E é na consciência que a gente distingue o bem do mal.
Eu estou fazendo aqui um pequeno resumo das coisas que continuam sendo a ser tratadas por Leon Denis no problema do ser, do destino e da dor, ainda ali no capítulo 26, ao qual eu fazia referência agora há pouco. Ele desenvolve as ideias ali e vai falar um pouco a respeito da dor, dizendo para a gente, né, que essa interpretação que a gente faz da dor como sendo uma pena, como sendo um castigo de Deus ou da vida para nós, é uma interpretação equivocada. A dor é para a gente processo educativo, como a gente acabou de ver agora. E para o espírito, a gente já viu, né, em passagens anteriores, e Leon Denis resgata isso no seu capítulo do livro ao qual eu estou me referindo. Para o espírito, as lembranças do passado estão vivas no presente e formam um todo inseparável. O espírito está fora da duração, como a gente já viu, fora dos limites do tempo. Então ele passa a viver esses sofrimentos no plano espiritual e muitas vezes pede para reencarnar para se livrar disso, como a gente já viu em estudos anteriores, né? Aqui a fundamentação é, que permite os espíritos superiores a nos apresentarem o processo da reencarnação. Bom, muda de plano, o sofrimento muda de aspecto. Ele deixa de ser um sofrimento de natureza espiritual, quando o espírito encarna, e passa muitas vezes a ser uma dor, um sofrimento com fonte material, né? Com causa na matéria. Isso é espetacular da gente ver, né? Então, vive, claro, simultaneamente, muitas vezes, o aspecto físico e moral do sofrimento, o espírito. Mas, para quê? Agora, eu sigo o texto de Leon Denis. Por que a gente vive assim na Terra, muitas vezes com dor, sofrimento? Porque, abre aspas, né? Leon Denis escreve: pelo sofrimento aprendemos a humildade, ao mesmo tempo que a indulgência, a compaixão para com todos os que sucumbem em volta de nós, sob o impulso dos instintos inferiores, como tantas vezes nos sucedeu a nós mesmos outrora. Não é, pois, por vingança que a lei nos pune, mas porque é bom e proveitoso sofrer, pois que o sofrimento nos liberta, dando a satisfação à consciência, cujo veredito ela executa. Sofri, resgatei as minhas faltas. Agora é outro tempo, agora chega. Né? Então, é, eu quis desenvolver um pouco, meus amigos, essa questão 253, para que a gente possa mudar a nossa concepção sobre o ensinamento que o livro está nos trazendo. Né? Ele não está nos mostrando que não há saída para o sofrimento, ao dizer, não, espíritos sofrem também. Não, não é isso que o livro quer dizer. O livro quer nos ensinar a lidar com essas situações na nossa existência, seja aqui, seja no plano espiritual. Ele quer nos fortalecer, quer nos dar instrumentos, ferramentas para que a gente diminua no decorrer da nossa vida esses sofrimentos. A começar aqui pelo plano material. Bom, vamos lá. Vamos em frente. E a fadiga? E a necessidade de repouso? Olha aqui, uma das necessidades, né, que a gente sabe que tem. Então, os espíritos experimentam? Então, Kardec tenta aqui apurar o conhecimento, sendo mais específico, né? Ele falou lá em cima sobre necessidades e sofrimentos em geral. Aqui ele vai ser mais específico, coisas do corpo mesmo, necessidade de repouso, cansaço. Os espíritos experimentam isso? Bom, resposta para a gente completar o ensinamento que está sendo dado aqui na 253. Vamos lá. Eles não podem sentir fadiga como a entendeis. Olha aqui que interessante, né? Eles sentem um tipo de cansaço? Sim, mas não o cansaço como nós o entendemos. Olha só, né? Imaginemos agora o grau de dificuldade de explicar uma sensação que está presente e aparentemente sem causa, porque não tem mais o corpo. É o corpo que sente cansaço. Físico, né? Cansaço físico é o corpo. Tem necessidade de repouso? Tem, mas não como a gente entende. Então, agora é preciso explicar o modo de ação do espírito, porque aqui na Terra, enquanto estamos encarnados, a gente tem ações materiais, né? Eu me movo, eu me mexo. Então, agora a explicação que vem na sequência é uma explicação
que vai nos dar a entender um pouco melhor essa necessidade de repouso. Olha só, eles não precisam de descanso corporal, porque não tem órgãos, não tem corpo, né? Segue o texto. Ele repousa no sentido de não estar em constante atividade. Então, qual é a sua atividade? E eles repetem, não é uma atividade material. A sua ação é toda intelectual e inteiramente moral o seu repouso. Inteiramente moral o seu repouso. E a sua atividade é toda intelectual, está toda ela no pensamento. Intelectual, tudo no espírito é pensamento, toda a sua ação é pensamento. Atenção, meus amigos, de novo, quando estamos encarnados, todas as nossas ações são provenientes do pensamento. Todas elas. Quando eu falo, eu antes pensei em falar. Apenas algumas ações do corpo físico, né, que são próprias do corpo, como a respiração, por exemplo, que a gente não controla o tempo todo, são automáticas, né? Autômatas, autônomas do corpo físico, né? Estão sempre em movimento sem que a gente pense nelas. No entanto, o espírito está ligado ao corpo pelo perispírito e a vida é dada por essa união, né? Então, olha só, todas as nossas sensações, perdão, todas as nossas ações são criadas antes no pensamento. Portanto, se eu me sinto mal e parece que está tudo bem na minha vida, eu vou buscar as coisas que eu andei pensando que desencadearam em mim esse mau sentimento. Perdão. O espírito, a pessoa se sente mal, angustiada, não sabe de onde vem isso. Presta atenção nas coisas que está lendo, nas notícias, né, nas formas como trata a vida, como pensa a vida, se é muito negativa, né, se é muito pessimista, e vai descobrir que a causa do seu mal-estar muitas vezes está no pensamento. Isso ressoa no plano espiritual, né? O pensamento aparece agora como sendo o vínculo entre os dois âmbitos da vida. É ele que subsiste aos dois planos e que leva de um plano a outro os sofrimentos, que mudam de natureza conforme descreveu Leon Denis agora. Espírito pessimista na Terra, pessimista no plano espiritual, sofre lá de forma moral e intelectual, cansa de pensar tudo aquilo que ele pensa, né? Então, pensamento é do espírito e o espírito é imortal. O que pensamos segue conosco daqui para lá e de lá para cá. Daí os cuidados em educar o nosso pensamento para que a gente tenha percepções de vida mais sadias, em compreensão dos processos vividos a cada instante. Isso nos dá uma coisa que está sendo colocada aqui na questão. Vou até voltar a questão aqui para a gente, que é importantíssimo. Isso nos dá descanso, repouso moral já aqui na Terra. Consciência limpa, tranquila e pensamentos ligados a esferas superiores. Lembram, né? Há poucos estudos anteriores, a gente dizia que os espíritos precisam de mundos de descanso, aqueles mundos transitórios, né? Quem não assistiu, volte alguns estudos atrás e veja, né? O item mundos transitórios, planetas preparados para o descanso de espíritos. E a gente dizia lá naquele estudo, falar, não é que o espírito precisa de descanso físico, ele precisa de descanso daquilo que ele pensa, de seus hábitos, seus maus hábitos. Ele precisa de descanso dos seus complexos de culpa. É dessas coisas que ele precisa de descanso, né? Então, aqui é explicado o tipo de repouso que o espírito precisa. Agora, como ele acontece, né? A segunda parte da resposta é como acontece esse repouso. O pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. Então, é esse o tipo de descanso que ele tem. O pensamento arrefece, deixa de ser tão intenso. É aqui uma coisa interessante, né? Porque Kardec fala que esse pensamento deixa de estar fixo em algum objeto. E aqui a palavra objeto não se refere a coisas materiais, com certeza. A gente tem objetos do pensamento. Uma equação matemática, por exemplo, antes de estar num quadro negro, é um objeto do pensamento, um cálculo. É um bom argumento, uma concepção filosófica, ideológica,
uma leitura que se faz, uma reflexão, tudo isso é objeto do pensamento. Outra coisa que é objeto do pensamento, vou voltar ao exemplo que eu citei agora há pouco, ou aos exemplos, né? Cheirinho de café moído me remetendo à minha infância. Isso é um objeto do pensamento. Remeter à infância é um objeto do pensamento. A sensação veio, mas lembrar da infância é um objeto do pensamento. Julgar a pessoa culpada pela minha dor porque enfeitou a minha sala com uma mesinha de centro é um objeto do meu pensamento. É o julgar. Por isso que o Leon Denis dizia agora há pouco que o espírito se apura, o espírito se depura, melhor dizendo, não apura, não, depura, o espírito progride e então ele vai ser mais indulgente, ele vai ser mais amoroso, mais fraterno. Ele muda os objetos do seu pensamento quando ele se depura. Esses são os objetos aos quais Kardec se refere aqui, né? Isso é um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo, ok? Então, uma coisa interessante, né? A fadiga que os espíritos sentem está diretamente ligada ao seu grau de inferioridade. Quanto mais elevados, menos repouso precisam. Claro, tem objetos de pensamento elevado, tem tranquilidade, né, na consciência, eles têm tudo aquilo que é necessário para não sentirem essa fadiga de conviverem com o mundo espiritual que envolve, né, pensamento e emoção que eles criam para si mesmos. Não precisam muito menos de repouso. Vamos em frente, questão de número 255. É por isso que a gente parava aqui agora há pouco, né, e fazia essa, essas considerações a respeito de Leon Denis, né, para a gente poder se conscientizar de que nós temos um futuro brilhante aí pela frente, que nós temos muitas possibilidades interessantíssimas para a contemplar a nossa existência. E que a gente tem aqui no Livro dos Espíritos um instrumental, né, teórico, para a gente poder começar a se preparar desde já. E não sofrermos tanto no plano espiritual. O espírita, muitos espíritas têm medo do umbral. Lê as obras de André Luiz, algumas obras de outros autores, bons autores inclusive, retratando os sofrimentos de espíritos no umbral. Notemos, meus amigos, esses espíritos só sofrem no umbral porque e unicamente porque construíram, cultivaram e multiplicaram esses sofrimentos ainda encarnados. Não tem nenhum espírito que viva uma vida exemplar na Terra, cuidando de si mesmo, em autoconhecimento, em amor, em fraternidade, que passe ao plano espiritual e vá ao umbral. Vejam, e outro detalhe, né, que fica aqui para nossa reflexão. O espírito foi para o umbral e retrata um lugar de sofrimento, mas ele só foi para lá por afinidade. Aquele sofrimento já estava nele, ele já vivia aquilo enquanto encarnado. Do lado de lá da existência, nada mais faz esse espírito do que continuar a sua vida da forma como ele vivia aqui na Terra. Nada mais faz do que isso. Então, o livro dos Espíritos, repetimos, né, é um alerta e um guia maravilhoso para a nossa existência. Bom, vamos adiante agora, então, questão número 255, já quase terminando aqui o nosso estudo de hoje. Quando o espírito diz que sofre, agora essa pergunta é interessantíssima, né? De que natureza é o seu sofrimento? Olha que a gente já tem algumas pistas na questão, na resposta da questão anterior, né? Qual é a causa do seu sofrimento? É isso que Kardec está perguntando. Se não é de natureza material, se esse sofrimento não tem uma causa material, qual é então a natureza do sofrimento? E a palavra sofrimento aqui ligada muito mais à questão da dor, né? Como a gente já está acostumando a tratar nesse item do livro. Angústias morais, culpa, remorso, mágoa, inveja, né? E tudo aquilo que a gente pode
dizer que é uma angústia moral. Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. E aí a gente tem aqui um amplo material de estudo, e só para a gente poder exemplificar um pouquinho disso que está sendo dito aqui, eu vou relatar a vocês agora um caso que aconteceu e que nós pudemos observar em mesa mediúnica, que não é assim nada de muito diferente do que eu tenho certeza que acontece em muitos grupos mediúnicos que os queridos irmãos que nos ouvem agora tenho certeza que frequentam e que já muitos, né, de vocês frequentam e já ouviram coisas parecidas. O espírito chega através do médium com as duas mãos colocadas na região abdominal, com expressão de dor e perguntando àquela pessoa que fazia o diálogo onde estava sua irmã. Ora, e a pessoa que fazia o diálogo olhou para aquela situação e ficou curiosa, obviamente, né? Estranheza, uma pessoa tem uma expressão de dor, estar com as mãos colocadas na região abdominal, identificando, o médium, né? Teve essa postura corporal, identificando aquilo que o espírito estava vivendo. Então, a pessoa pergunta, mas sua irmã, por que você quer saber da sua irmã agora? A gente precisa identificar, né, a causa da dor, para a gente poder ajudar o espírito que está ali se comunicando. Qual é, né, o caminho que a gente vai escolher para tratar daquilo? Falou assim, não, eu preciso falar com a minha irmã antes de morrer. Mas por que você precisa falar com a sua irmã? Ah, porque a gente brigou e eu fui muito orgulhoso, eu não tinha razão naquilo que eu estava dizendo, e eu amo muito a minha irmã. Eu gostaria que ela soubesse que eu me arrependi da briga que eu tive com ela antes de morrer. E aí então, a pessoa que estava conversando com esse espírito se vira para esse espírito e diz a ele: olha, vamos fazer uma oração junto? Porque você está preocupado em morrer, estou vendo que você tem dor, que está doente. Vamos fazer uma oração para melhorar essa sua dor que você está sentindo? Depois a gente continua conversando. O espírito concordou. Então os dois fizeram uma oração juntos. Aquela dor que ele sentia, né, que aparentemente estava ali localizada na região abdominal, sendo que ele não tinha corpo mais. E a gente viu já, né, em estudos anteriores que o perispírito irradia e o espírito tem uma, uma memória, né, da dor que ele sentia enquanto encarnado. Então, para ele, era uma dor abdominal. E aquela dor foi sumindo, desapareceu, ele se sentiu melhor e os dois puderam continuar conversando. Mais adiante, um pouco no diálogo, o espírito ele teve consciência de que estava desencarnado, ficou extremamente emocionado, chorou muito lá na mesa e pediu formas de se retratar com a sua irmã. Então o diálogo se encaminhou, né, para que isso fosse feito através de orações, através dos recursos possíveis, né, para um espírito que já está do outro lado da vida, dizendo a ele que se há mesmo amor entre os dois, a irmã compreenderia o seu estado, né, a sua revolta, o seu nervosismo diante da doença e tudo mais. Então ele se acalma e segue o seu caminho. Antes, porém, de seguir, ele diz algo interessantíssimo para o dialogador. Ele diz assim: olha, quando eu cheguei aqui, eu esqueci que eu estava com a dor da minha doença. Eu só lembrava do que eu tinha feito para minha irmã. Se você não dissesse para tratar a dor da doença, eu continuaria com a mente voltada ao que aconteceu entre nós, entre mim e a minha irmã. O que explica muito, né, a respeito disso que está aqui na questão 255 das angústias morais. Ele sentia muito mais a angústia moral de ter brigado com a irmã do que de estar doente, né, da sua dor abdominal, né, entre aspas, que ele sentia naquele momento.
Então é um caso belíssimo para a gente estudar e a gente cuidar da nossa consciência e atitudes enquanto estamos aqui na Terra, né? Bom, meus amigos, a questão número 256 vai trazer para a gente a conclusão desse nosso estudo, aprofundando um pouquinho mais agora o nosso entendimento a respeito disso tudo que a gente disse, né? Então, Kardec perguntou: qual é a natureza do sofrimento dos espíritos? Angústias morais na maior parte do tempo, né? Então, como que alguns espíritos se queixam de sentir frio ou calor, ou mesmo a dor abdominal a qual eu me referi agora há pouco? Como é possível isso? Não é só angústia moral? Olha a resposta, né? Queixas a respeito de sensações que são corpóreas. O espírito não sente frio, não sente calor, né? A princípio, porque ele não tem corpo. Por que eles se queixam disso? É reminiscência. A reminiscência é uma memória. Ele desencarnou e lembra do que ele sentia antes de desencarnar. E ele pensa que está encarnado sentindo ainda tudo aquilo. Não raro tão aflitiva quanto a própria realidade, porque está vivo na memória, no pensamento. E a sensação a gente estabeleceu agora há pouco, ela vem tanto do corpo quanto do pensamento. Se o pensamento pensa que está com dor, ele está com dor. Né? E como não tem mais o corpo a limitar as questões do pensamento, essa memória é tão aflitiva, tão dolorida quanto a realidade, tão sensível quanto a realidade, quanto estar no corpo, né? Outras vezes eles falam assim para fazer uma comparação, na falta de uma explicação melhor que eles possam nos dar a respeito da sua situação. É isso que Kardec está explicando para a gente. Olha só, quando se lembram do corpo que revestiram, tem impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Muito comum nesse tipo de experiência a gente ter a sensação de estar vivendo alguma coisa que não está ali com a gente, né? Então a gente tem nessa última questão aqui com Kardec a explicação final a respeito do porquê os espíritos dizem que tem calor, tem frio, às vezes por falta de expressão melhor, às vezes porque realmente estão sentindo, tem a sensação que permanece depois do fato ocorrido, né? Depois de ter saído da carne. O que acontece também muitas vezes em mesas mediúnicas, né? A gente vê aos montes vários casos nas mesas mediúnicas de espíritos retratando essas coisas. Então, a gente aqui fecha as explicações dadas por Kardec a respeito dos sofrimentos dos espíritos, e eu quero encerrar o nosso estudo de hoje com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Na sequência, uma pequena passagem também de Leon Denis, retornando ao livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então vamos lá. Eu me refiro ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Diferentes Estados da Alma na Erraticidade. Capítulo 3, né? Então, Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu pai. E ali Allan Kardec, logo no item 2, começa a explicar para a gente que a casa do pai é o universo, é a criação como um todo, tanto plano espiritual como plano material. Então, uma casa pode ser um planeta, claro, há muitos planetas criados. Mas não é só isso. Não é só isso. Kardec continua a explicação dizendo que, independente dessa diversidade de mundos, essas palavras de Jesus também podem se referir ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na erraticidade. Ou seja, as sensações que ele tem estando desencarnado. Trecho de Allan Kardec. Conforme se ache este, o espírito, né? Mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tem. Lembra, né? Leon Denis falou agora há pouco para a gente, aqui a gente leu agora há pouco uma passagem de Leon Denis que dizia isso. As sensações do espírito variam ao infinito quando ele está desencarnado. Mas como que pode ser possível uma sensação variar ao infinito? Ora, isso acontece com a gente aqui no corpo. Lembra que a gente tem o nosso paladar de uma forma quando a gente está são, a gente
experimenta algum alimento e ele tem um sabor para a gente. Mas basta que a gente esteja gripado, por exemplo, e aquele alimento parece ter um sabor diferente. As nossas sensações variam ao infinito aqui na Terra já, estando encarnados. Uma pessoa nos diz um bom dia quando nós estamos de bom humor e a gente interpreta aquele bom dia de uma forma. Se nós estivermos de mau humor, a gente pode interpretar aquele bom dia de outra forma, falar, ela está sendo irônica. Não é assim que acontece conosco? Então vejam só, conforme mais ou menos depurado e mais ou menos desprendido dos laços materiais, as sensações variam ao infinito. As percepções variam ao infinito. É muito diferente para cada espírito. Então, esses espíritos que se queixam de dores abdominais, de frio, de calor, eles estão menos depurados e, portanto, mais presos à matéria. Podem estar vivendo sensações porque ainda podem estar ligados aos seus corpos materiais, inclusive. A gente vai tratar melhor disso no decorrer do nosso estudo, porque a sequência, né, do nosso estudo vai trazer um ensaio de Allan Kardec aqui no Livro dos Espíritos, um ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos. É o próximo item que a gente vai estudar. Ali Kardec vai poder aprofundar um pouco mais essas ideias. Mas olha que interessante, né? Que é a gente ter a consciência de que as nossas sensações variam ao infinito e que isso está ligado ao nosso grau de depuração, ao nosso grau de desprendimento das coisas materiais e à principalmente concepção que a gente faz a respeito da vida e dos eventos que ela nos traz. Como a gente vive a vida, como a gente interpreta, quais são os nossos objetivos, o que está no nosso campo mental. Isso é de fundamental importância para nós espíritas. Então, sensações podem sim, e percepções podem variar ao infinito. No entanto, elas estão sempre sob nosso controle. Cabe a cada um de nós a condução daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente produz. Bom, então fecho com Leon Denis, no capítulo 21 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ele nos explica que as vidas da alma têm por objetivo a manifestação cada vez mais grandiosa do que nela há de divino. Tem por objetivo o aumento do domínio que está destinada a exercer dentro e fora de si, por meio de seus sentidos e de suas energias latentes. Olha quanto aprendizado que a gente tem aqui com Leon Denis. A gente acabou de entender o porquê que a gente vive essas situações, né? Essas sensações, essas percepções. Porque a gente tem esses objetivos. Aumento do domínio que a gente tem sobre essas coisas. Aumento do grau de ação no bem, em comunhão com as leis divinas. E aí Leon Denis fala um pouquinho a respeito dos processos para a gente alcançar isso. A gente tem processos diferentes para alcançar esse domínio, para alcançar esses objetivos maiores da nossa existência. Processos diferentes, vamos lá. Pela ciência, pelo estudo, né? Pelo conhecimento, pela meditação, pelo trabalho, pelo exercício moral. São 4, pelo menos, né? Processos diferentes que estão à disposição do espírito. Mas Leon Denis continua escrevendo e diz o seguinte: o melhor processo consiste em utilizar todos esses modos de aplicação e completá-los uns pelos outros. Querem que eu repita? Conhecimento, estudo, esse é para o pensamento, né? Meditação, para a gente controlar sensações e emocional. Trabalho, para a gente esquecer as futilidades, as frivolidades, os excessos. E pelo exercício moral, para a gente ter a consciência limpa. Um completa o outro. Segue Leon Denis dizendo: o mais eficaz, porém, de todos, olha só, ele falou o melhor processo, né? É a mescla de todos esses processos. Mas o mais eficaz de todos é o exame íntimo, a introspecção. A análise que a gente faz. Por que sofro? Onde está a dor? Qual foi sua causa? O que ela me ensina? Como posso tratá-la? Como posso minorá-la? Como posso fazê-la diminuir? Como posso extingui-la de minha vida? Trato a sua causa, trato a sua existência
penso no futuro. E então, esse exame íntimo, o que eu fiz? O que eu posso fazer? Acrescenta Leon Denis o desapego às coisas materiais, a firme vontade de melhorar a união com Deus, e aí então a gente tem os melhores recursos à nossa disposição. Ele cita uma frase de Victor Hugo: é dentro de nós que devemos olhar o exterior, inclinando-nos, perdão, sobre esse poço, o nosso espírito avistamos a uma distância de abismo, em estreito círculo, o mundo imenso. Então, olhar para nós mesmos. Promover esse autoconhecimento. Fechando, cito trecho completo de Leon Denis. Sob a superfície do eu, superfície agitada pelos desejos, esperanças e temores, está o santuário que encerra a consciência integral. Calma, pacífica, serena. O princípio da sabedoria e da razão, de que a maior parte dos homens só tem conhecimento por surdas impulsões ou vagos reflexos entrevistos. Todo o segredo da felicidade, da perfeição, está na identificação, na fusão em nós desses dois planos ou focos psíquicos. A causa de todos os nossos males, de todas as nossas misérias morais, está na sua oposição. Quando a gente só vê matéria ou quando a gente despreza a matéria, quando a gente só pensa em vida espiritual. Estamos ligados às duas. Estamos ligados às sensações e às percepções. Somos um misto de tudo isso, né? Vivemos o reflexo de tudo isso. Então, é preciso que a gente saia da superfície do eu. Olhe, né, como o Leon Denis disse agora há pouco, pela boca do poço da nossa existência, para identificar lá no fundo o espírito e como ele interpreta a vida lá fora, como ele interpreta tudo o que acontece com ele, como ele interpreta a sua situação, como ele interpreta a sua vida, como ele sente as coisas que sente e por que ele sente como ele sente. E aí então ele se liberta e progride. Muito bem, meus amigos. Conclusões desse nosso estudo? O espírito sofre no plano espiritual? Sofre. O mesmo sofrimento que nós? Não, é um pouco diferente, porque ele não tem corpo. Ainda assim tem reminiscências, né? Então, os sofrimentos do espírito na vida futura não estão ligados com as penas eternas. Temos no plano espiritual as sensações mais cultivadas durante a vida terrena, as maiores afinidades, aquilo que está mais vivo na nossa experiência sensorial, mental e emocional. É isso que é o espírito fora do corpo. Estudar essa parte do Livro dos Espíritos nos desperta para a importância de compreendermos agora os nossos processos de dor, de sofrimento, de sensações, de conhecimento, de meditação, para que eles sejam educativos e libertadores. As dificuldades, as doenças e limitações passam a ser companheiras que estão de passagem, fazendo com que compreendamos as verdadeiras sensações da vida maior. Nossas alegrias passam a ser vividas, então, sob os olhos da responsabilidade e do dever. Isso muda completamente os nossos hábitos, as nossas concepções, muda, portanto, as consequências da nossa existência para o futuro. Assim, nós, espíritos, descobrimos dia a dia algo melhor em cada situação, vivendo sem cometer excessos, sem desespero, sem revolta, vivendo com mais amor e fraternidade, inclusive dirigidas a nós mesmos. Vivendo assim, nós, espíritos encarnados, descobrimos os caminhos das sensações mais sublimes e perenes, às quais nós damos o nome aqui na Terra de felicidade. Então, vamos buscá-las. Queridos irmãos e irmãs, um abraço fraterno e carinhoso a todos. O agradecimento profundo pela companhia em mais um estudo e o convite. Estejamos juntos na próxima semana com o próximo item do Livro dos Espíritos, o ensaio teórico de Allan Kardec, ainda sobre a sensação nos espíritos. Até lá!